É hora do Senhor falar com ao seu coração. Eu gostaria que você abrisse em Filipenses 2, a partir do 5. Hoje, ceia do Senhor, no final da ministração, nós vamos ter a ceia, onde a gente lembra daquilo que o Senhor fez por nós. Amém? Você abriu aí em Filipenses 2, a partir do 5 a gente vai estar lendo. Filipenses 2. Vou ler na versão NVI, tá? Vou ler a partir do 5, eu vou ler até o 11. Tá? Diz assim, Filipenses 2, a partir do 5, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. 6. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde, diga humilde, e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra. Entenda aqui que ele foi obediente, foi humilde, Deus deu a ele a mais alta honra. E pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao seu nome, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem, agora o 11, e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Glória a Deus. Depois de você ler tudo, é importante você ler todo o versículo na sua casa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa renúncia de Jesus. Esse caminho de renúncia que Jesus trilhou para nos ensinar qual é o caminho da glória e da honra. Nós queremos a glória, nós queremos a honra de Deus, nós queremos o bem de Deus, o benefício de Deus, mas nós queremos igual a pílula da dieta que vende na internet. A mulher está lá, mostra uma mulher fora do peso, e ela toma uma pílula. E no outro take, 2 segundos depois, ela está com a barriga trincada. E a gente quer a mesma coisa com Deus. A gente não quer trilhar um caminho de humilhação. A gente não quer trilhar um caminho de morte. A gente não quer trilhar nada que lembre dor. A gente quer só a glória, a bênção, o benefício, todas as coisas que a gente fala, né? Deus é bom, eu quero tudo de bom de Deus. Mas o próprio Deus não poupou o próprio filho, o único filho. E por que você acha que ele pouparia você e eu de algumas adversidades para ajustar a nossa vida de acordo com aquilo que ele quer? Deixa eu dizer para você, ele não vai poupar. E aí, é uma coisa que para a gente ir ajustando a nossa vida para saber se essa dor, se essa dificuldade que você está passando é um ajuste para que você chegue naquilo que Deus quer, ou é um caminho diferente daquilo que Deus trilhou, que você está sofrendo consequências. Eu e você, às vezes, sofrem consequências de coisas que nós escolhemos, nós trilhamos, nós escolhemos andar. Então, hoje a gente vai falar sobre algumas renúncias. Por exemplo, hoje você está aqui, né? Você renunciou soninho. Quem queria dormir mais um pouco hoje de manhã? Pedrão? Certeza. Está escrito, eu queria estar dormindo. Mas estou aqui. Amém, Pedro. Glória a Deus, você está aqui. Você vai receber a porção de Deus para sua vida hoje. Porque você renunciou a algo hoje.
Renunciou, falou, não, peraí, eu vou acordar e vou lá, tal, eu estou com soninho, mas eu renunciei. Vim porque eu acredito que Deus tem algo para a minha vida. Então, você renunciou, glória a Deus por isso. Nós renunciamos, todos nós renunciamos um pouquinho do nosso tempo hoje. Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, como muitos estão. Aí, às vezes, a Isabela comenta comigo, esse horário o pessoal está voltando da balada, o pessoal está se arrumando ontem à noite, a gente indo dormir, o pessoal postando, que está saindo, né? E é bem interessante. São escolhas. A gente escolheu dormir para acordar cedo para vir para a casa do Senhor. Glória a Deus por isso. Hoje em dia, talvez vão rir da sua cara, que idiota. Mas vai chegar um momento que, num piscar de olhos, Jesus vai voltar. E quem vai rir vai a gente. Quem ri por último, ri melhor, diz o Chaves. É o Chaves que fala isso? O Chapolin? Nós estaremos com o Senhor rindo eternamente, porque lá não terá mais lágrima. Olha que bênção! Eu prefiro acordar cedo com dor, com cansaço, vir na casa do Senhor e me humilhar hoje, mesmo que os outros riam de mim, mesmo que falem, não tem mais jeito para você, mas eu continuo andando naquilo que Deus fala para mim e eu declaro sobre a sua vida que você também vai fazer isso todo domingo. Célula, o que tiver, que Deus tocar no teu coração para você estar. Esteja, porque há um benefício na sua vida e na sua casa. Tudo que a gente for fazer, a gente vai ter que renunciar a alguma coisa. A gente renuncia horas de sono para ganhar um dinheirinho a mais. Se a gente quer uma vidinha melhor, a gente trabalha um pouquinho mais. Né? A gente vai tirar a carta de motorista. Eu lembro que eu estava tirando carta de motorista. Meu Deus do céu. Era 24 horas falando sobre leis de trânsito. Eu estava dirigindo e ele falava, essa placa significa não sei o quê. Esse sinal, esse negócio não pode fazer. Parecia um guarda de trânsito do meu lado. Mas ele renunciou o tempo que ele tinha, muitas vezes, de outras coisas, porque ele queria tirar a carta de motorista. Então, a vida dele, naquele momento, era, preciso tirar a carta de motorista. Então, eu vou estudar, vou bater cabeça com esse livro. E aí, ele ia lá, às vezes, reprovava e voltava. Mas que coisa, como que eu reprovei se eu escrevi certo? Renunciou algumas coisas para poder ter um benefício. E nós também vamos ter que renunciar a alguma coisa. Eu quero falar com vocês também a respeito de algumas coisas que a gente já fez. Né? Por exemplo, quando você veio para Jesus, entrou pela porta da salvação, o que aconteceu? Você trocou uma vida de pecado, trocou? Uma vida de... Às vezes a gente está ajustando ainda, tá? Tudo bem. Uma vida errada por uma vida com Jesus. E essa troca nossa é bem injusta, porque a gente... Né? Jesus nos dá todo o amor, toda a bênção dele, um monte de coisa boa, e a gente entrega o quê para ele? Um coração quebrado, uma família destruída. Não sei como você foi para o Senhor, mas eu fui só o pó da gaita. Eu cheguei diante do Senhor, para você ter uma ideia, tem filmado isso, eu estou parecendo a... Como é o nome daquele filme do Chamado, aquela menina do Chamado lá? Samara. Eu estou no púlpito, diante do Senhor, estou parecendo a Samara, com o cabelo diante do meu rosto. Só chorava. Eu só chorava, eu não conseguia nem orar. Eu não conseguia falar, Deus, eu quero tal coisa. Deus, eu quero tal coisa. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia dizer ao Senhor o que eu precisava. Então, naquele momento, eu entreguei o quê? Eu entreguei praticamente nada para Jesus. Eu entreguei um coração quebrado, eu entreguei uma família destruída, porque eu estava vindo de um relacionamento ruim, né? Um relacionamento abusivo. Eu estava com uma filha, no momento eu estava uma mãe solteira, eu era uma mãe solteira no momento, então não tinha nada de bonito para entregar para Jesus. E Jesus veio e me deu um monte de coisa boa, e aconteceu isso com você também. Você veio para Jesus, entregou, às vezes, nada para Ele, entregou, às vezes, um coração quebrado, e Deus te deu o quê? O amor, a bênção dele, a graça dele, entregou as bênçãos que ele tem. E aí você começa a sentir bem, você fica feliz. Claro, por causa que essa troca é uma troca maravilhosa para a gente. E a gente fica feliz. Só que ainda tem mais renúncia, tem mais coisas que Deus quer mexer no nosso coração. Não é só essa porta aí de salvação, a gente entra pela porta da salvação, aceita Jesus e fica por isso mesmo. Deus tem mais para a nossa casa, Deus tem mais para a nossa vida. Nós temos uma alegria no nosso coração, nós começamos a sentir essa alegria do Espírito Santo. Não sei você, mas eu vivia rindo. Quando eu comecei a andar com Deus, eu ficava rindo. Eu já era de rir, mas era de mentira. Mas a partir do momento que eu andei com Jesus, eu comecei a rir, brincar, e aí era verdade, porque fluía do meu coração. Porque antes eu ria e brincava,
Só que dentro do meu coração eu estava pensando em me matar, eu estava pensando em morrer, eu estava pensando em suicídio real. Só que depois de aceitar Jesus, aquela alegria que antes era só daqui no rosto, começou a ser de dentro do meu coração. E eu acredito, por você estar aqui, você já recebeu um pouquinho desse amor. Porque se você está aqui, Deus já tocou um pouquinho na sua vida, você já sentiu um pouquinho desse amor de Deus por você. E esse amor que nos abraça, nos envolve, faz com que a gente comece a andar com o Senhor. E aí é o começo da nossa estrada. Mas essa não é a única renúncia, como eu disse. Nós devemos renunciar mais um pouquinho. Jesus, que sempre morou do lado de fora da nossa vida, agora Ele quer morar dentro da nossa vida. Ele quer morar dentro do nosso coração. E aí começa a entrar algumas renúncias desagradáveis. Algumas coisas que Deus começa a pedir de nós que não é tão legal. Sabe? Algumas coisas que incomodam, nos deixa triste. Às vezes a gente pensa, puxa, Deus está deixando acontecer isso na minha vida. São coisas que Deus começa a tocar no coração da gente para a gente estar deixando. Eu falei no começo, né, sobre Jesus ter morrido numa cruz como morreu. Em algum momento ali na cruz ele disse para o Pai, por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor me deixou? E aí a gente, às vezes, acha que a gente é o filhinho de papai de Deus, que Deus vai nos poupar das dores. Se Jesus não foi poupado, pensa, se está doendo alguma parte da sua vida, é alguma coisa. Está tudo bem, o seu coração tem que estar confiante no Senhor. Se isso vem de um propósito, se isso vem de um caminhar no propósito do Senhor, glória a Deus. Porque foi a mesma dor que Jesus, entre aspas, sofreu, a gente não pode comparar. Mas Jesus sofreu dores. Vamos sofrer dores também. Eu me arrisco a dizer, Deus ministrou isso ao meu coração, eu me arrisco a dizer que se está muito confortável, grave bem isso que eu vou falar agora, se está muito confortável para você, você está fugindo toda hora das dores que Deus quer te enfiar, você está fugindo toda hora, às vezes, da cruz que Deus quer te pôr, eu me arrisco a dizer que você está fora do propósito de Deus. Porque se está muito confortável, só tem uma pessoa que quer que você fique super confortável, Renan. Sabe quem? Capiroto, só ele, só o Satanás. Ele quer que você fique super confortável. Ele quer que você fique de boa, que a gata mais da hora. Ele quer que você fique com o bolso cheio da grana. Ele quer que as meninas fiquem mandando direct para você. Ele quer que a sua família fique de boa. Né? Sabe aquelas guerras que a gente tem que entrar para que ajuste algumas coisas na nossa família? Satanás quer que você faça, sabe o quê? Não briga, não. Não briga, não. Não fala, não. Não faz o certo, não, porque vai ter treta na casa. Aí vai ter treta na casa, aí vai tirar a paz da sua família. Mas se Deus está direcionando você, quem você tem que ouvir? Se Deus direciona meu esposo para andar numa direção, e eu falo para ele ir em outra direção, quem que ele tem que ouvir? Ele tem que me obedecer? Ele não tem que me obedecer. Se é importante eu estar na casa do Senhor, se o dia que eu falar para meu marido, eu falar assim, amor, é o seguinte, eu não quero ir mais na igreja, tá? É o seguinte, eu cansei, vou pegar um ticho aqui. Eu cansei, eu acho que acordar cedo é muito cansativo. Toshio, é o seguinte, eu estou dando um exemplo, não vai acontecer isso em nome de Jesus. Mas eu cansei, eu estou trabalhando demais, tem as crianças, eu tenho que cuidar do Benjamin, alfabetizar ele. Toshio, não vou mais à igreja. Ele tem que me acompanhar, gente? Não. Ele tem que obedecer ao Senhor. E ele vai arranjar treta comigo, porque eu vou falar, fica comigo, amor. E eu estou usando esse exemplo porque isso acontece muito, não só entre marido e mulher, mas entre filho também. O filho fala assim, né? A gente ouve muito isso. O filho mora na casa dos pais, ok? E fala assim, eu não quero ir na igreja. Você como mãe e pai, vamos colocar em prática essa palavra. Você tem que virar para ele e falar assim, você tem que ir. Você mora embaixo do meu barraco. Você mora no meu barraco ainda? Depende do meu sustento? Então você levanta esse bumbum dessa cama, entra nesse carro e vai. Parece meio grosso, parece meio pesado quando a gente fala isso. Sabe por quê? Porque traz treta em casa. O filho fica bravo. Desce a escada batendo o pé. É ou não é? Não sei os filhos de vocês, mas os meus fazem isso, tá? Os meus batem o pé assim, sabe? Para me irritar.
E vai lá na porta e ainda faz assim, pau! Aí dá vontade de tacar a porta na cara deles. Mas como eu sou crente, eu sou de Jesus, sabe, Márcia? Aí eu respiro fundo umas 300 vezes, lá na cozinha. Jesus, Jesus, vem. Vem, Senhor, Maranata. Não é fácil você fazer as coisas que Deus quer que você faça. É guerra mesmo. E tudo bem, porque Jesus teve uma guerra naquela cruz. Você acha que foi tranquilo para ele morrer naquela cruz? Não foi. Ele teve uma hora que falou, Jesus, Deus Pai, você me abandonou. Ele se sentiu sozinho. Você vai se sentir sozinho mesmo e tudo bem. E você fala, Jesus, eu estou me sentindo sozinho. Ele vai falar, vem aqui, tamo junto. Hashtag é nóis. Por quê? Porque a palavra dele também disse o que para você? Que não te deixaria sozinha. Então, quando você se sentir sozinha, porque Satanás está falando, tá vendo? Seus filhos te abandonaram, todo mundo está contra você. De repente, eu pegando o mesmo exemplo que eu dei do Toshio, se ele fala, toda a família, o Israel, a Isabela, estou dando exemplo da nossa casa aqui. Benjamin fala, eu quero assistir YouTube, não quero ir para a igreja mais. O Toshio tinha que se levantar e falar assim, todo mundo se arruma e vai para o carro agora. Até comigo. Porque esse é o certo a se fazer. E eu ia falar, você não mandei bem. Ele ia ter que falar comigo. Ainda que ele não conseguisse me pegar pelo braço, me pôr dentro do carro, que eu sou um pouco gordinha, um pouco pesadinha, mas ele ia ter que fazer o máximo possível, espiritualmente, naturalmente. Porque muitas vezes a maioria das pessoas fala assim, vou orar, né? Vou só orar. Mas faça a sua parte da guerra também. A parte da guerra é chegar assim, vamos conversar a respeito disso? A palavra de Deus diz assim. Aí você confronta com a palavra. Assim, assim. Aí mesmo que a pessoa não queira receber tudo aquilo que você ministrou porque vem da palavra, em algum momento aquela palavra vai tocar o coração daquela pessoa. Ainda que ela esteja em guerra com você, o teu coração vai estar em paz porque você fez tudo no natural e no espiritual. E você vai sentar diante daquela pessoa, vai explicar. Quantas vezes o Toshio sentou comigo para me falar coisas que eu não concordo com isso aí. Você não concorda? Aí ele abre a Bíblia. Aí acabou tudo. Aí acabou meus argumentos, né? Aí eu falo assim, eu tenho que concordar com a Bíblia. Quantas vezes como casal, eu e meu marido, a gente sentou e a gente tem um Bible Man, o Jansen, que eu brinco que ele é o apóstolo Jansen. Ele não gosta que fala isso. É brincadeira, ele é pastor. E porque eu fico brincando porque ele conhece muito da palavra, né? Então ele senta e aí ele fala assim, o que você acha disso, Toshio? Aí o Toshio fala. Aí o que você acha disso, Raquel? Aí eu falo. Aí ele pega e abre a Bíblia e fala, o que a Bíblia acha disso? Aí não é nem ele nem eu, é a Bíblia. Aí os dois têm que entrar numa fusão, concordar, porque aí os dois têm que abrir mão do orgulho e dizer, a Bíblia diz, e acabou. Porque o mais importante é o que a Bíblia diz, não é o que você pensa, não é o que você acha. Ah, mas eu não concordo tudo com a Bíblia, não. Eu acho muito estranha a Bíblia. Ok, então faz o seguinte, ore e peça para o Senhor te revelar enquanto você lê, para Ele falar com você, porque talvez está faltando um pouquinho de intimidade. Um pouquinho de intimidade, que a gente acredita bastante nas pessoas que a gente tem intimidade, não é verdade? Às vezes a gente tem alguns amigos que a gente começa a contar os nossos segredos e tal, não sei o quê, porque a gente criou o quê? Uma intimidade. E aí, quando a gente cria intimidade, a gente consegue contar os segredos, receber conselho. É ou não é? Ou você chega no ponto lá no sogueio, olha para o lado, então, amiga, o que você acha? Você pede para qualquer pessoa conselho? Meu marido? Então, meu marido está roncando, estou pensando em separar dele. Qualquer pessoa que chega na rua, a Batian, está passando no meio da rua, você fala, Batian, se macê. Aí você fala assim, meu marido, aí você fala lá em Nihongo, que eu não sei falar isso em japonês. Meu marido está roncando, você acha que eu devo separar dele? Você pergunta assim na rua para qualquer um? A gente pergunta para quem tem intimidade. Alguém que a gente acha que se importa com a gente. E Jesus se importa com a gente. É para Ele que você tem que perguntar. A direção vem dele. Em algum momento, a gente não vai ter resposta de Deus. Eu estou falando aqui algumas situações que, às vezes, a gente tem direção concreta. Por exemplo, essa questão que eu falei do Toshio, de vir para a igreja, eu tenho que vir para a igreja. É o certo. A palavra vai falar isso. Eu tenho que trazer meus filhos para a igreja. Mas pode ser que em algum momento, alguma situação, você não tenha resposta. Você fica assim, Deus, você fala com o Senhor, devo fazer isso ou aquilo, aí você fica meio assim na dúvida.
Ou pode acontecer ainda das direções ser estranhas. Como aconteceu com Pedro. Você sabe aquela coisa que aconteceu com o Pedrão lá? O Pedrão da Bíblia agora, tá? O que aconteceu com o Pedrão da Bíblia? Ele entrou lá no barco, pescou e não pegou nada. Aí Jesus pega e fala para ele assim, vai lá de novo, joga. E aí ele pegou. Só que, olha que estranho, é muito estranho. Aí Jesus pega e fala assim, agora larga tudo e vem. Oxe, agora que deu certo a empresa, você pede para largar tudo? Agora que entrou o peixe grande? Aí você fala o quê? Para largar tudo? Porque pode acontecer isso também. As direções de Deus não são iguais àquelas que a gente acha. A gente tem umas ideias muito formadas na nossa cabeça, que o pai tem que ser assim, a mãe tem que ser assim, o filho tem que ser assim, o trabalho tem que ser assim. E depois que eu conseguir esse dinheiro, tenho que acontecer, que fazer dessa forma. Tem que acontecer isso. Por quê? Sabe por que a gente pensa essas coisas? Porque a gente se compara com os outros, vai lá no Instagram e fica se comparando, que fulano fez isso, deu bom aqui. A gente fica se comparando, quando a gente deve se comparar com a palavra de Deus e direcionar a nossa vida de acordo com aquilo que Deus fala com a gente. Não de acordo com aquilo que os outros falam lá com o pessoal do Instagram. É benção a gente ouvir pregação, né? É benção, não acho ruim não, tá? E às vezes eu coloco uma coisa ou outra. Mas, além daquilo, você tem que desligar aquilo e falar assim, Deus, qual que é a direção para a minha vida? Talvez para outra pessoa, tudo bem, mas para você não. Talvez Deus vai usar aquela frase que a nossa mãe usava. Para você não. Você não é todo mundo. E tudo bem. Talvez vai demorar mais para você casar. Talvez vai demorar mais para dar certo a sua empresa. Talvez vai demorar mais para você ficar bem aí, né? Eu falo assim na questão de santidade com Deus. Às vezes vai ficar ainda preso em algum vício. Aí a gente fica meio assim triste. Talvez demore mais um pouquinho para você. Mas a direção de Deus tem que continuar firme no seu coração. Se o propósito de Deus é te libertar de tudo, é te libertar de tudo. Então você continua ali, continua na palavra do Senhor, continua buscando a libertação. Não se conforme, eu não consigo. Sabe aquela palavra? Eu não consigo largar o vício, eu não consigo largar a pornografia, eu não consigo largar a balada, eu quero namorar logo. O que Deus falou para você? Não mudou, Deus continua falando. A gente fica esperando alguém falar para a gente. Porque aí, se der errado, a gente põe a culpa no alguém. E, geralmente, o alguém é tipo o Toshio, aquele que cuida da igreja. Porque aí, se der errado, o Toshio falou, tá vendo? Deu errado. Porque a gente fica com preguicinha de falar com o próprio Deus. Continuando aqui. O que é mais importante para você? Jesus, o verbo, a palavra de Deus? Se o que ele fala para você, se o que Jesus fala para você não é importante, você sabia que você está dizendo que Jesus não é importante para você? Porque se Jesus é o verbo, ele é a palavra, amém? E se ele fala com você, fala, palavra, ação, direções. Se ele é a própria palavra e você não obedece o que ele fala, você não segue o que ele está falando, então você está dizendo para ele assim, você não é importante para mim. Simples assim. Porque ele é a palavra. Se a palavra vem, você rejeita a palavra. Eu amo Jesus, mas não quero fazer isso. Oi? Não está batendo. Não bate. Porque ele é a palavra. Você está rejeitando o próprio Jesus. Se a palavra é para você, para a sua vida, continue na igreja, continue firme no Senhor. Largue o vício. Isso aqui não é bom para mim. A palavra do Senhor é essa. Eu amo Jesus, mas deixa isso para lá. Entre pela cruz, vai doer mesmo, você vai sentir na sua carne às vezes. E o Toshio dá muito esse exemplo do cigarro, né, Toshio? O bichinho lá tentando largar o cigarro, isso, tadinho. Ficava lá, parecia um mendigo, catando pituca na rua. O desespero para fumar, para sentir às vezes até só o cheiro do cigarro. Dói, né, Toshio? Doeu. Foi difícil. Será que dentro dele não bateu assim alguma coisa assim? Não precisa, vai, dá exagero. A gente é assim. A gente fica achando que não vai doer, não vai ser ruim. E vai ser ruim. Hoje, o que Jesus ministrou no meu coração para trazer para você chegou o dia da sua renúncia completa. Chegou o dia de você se adequar à direção que ele está dando para você hoje. Chega de rejeitar a direção dele. Chega. Você está rejeitando o próprio Jesus.
Desiste do que você pensa. Desiste do que você acha. Desiste da sua vida. Mas não desiste da palavra de Deus para a sua vida. Às vezes a gente busca cura, né? Busca restauração em algumas áreas da nossa vida. E aí você olha assim e fala, puxa, recebi a cura? Não, não recebi a cura, não. Mas amém, porque a palavra diz o quê? Tudo bem, não recebi ainda, mas a palavra diz que a palavra de Deus é cura. O Senhor levou sobre si todas as enfermidades naquela cruz. Amém. Ah, mas está doendo ainda? Tá, mas eu continuo dizendo. Porque a palavra é mais importante. A dor é importante? É, porque ela atrapalha a gente de trabalhar, atrapalha a gente de... né? Às vezes a sua luta está te atrapalhando, mas o que a palavra diz a respeito dessa luta? A dor está lá. Mas a palavra de Deus é mais importante do que a sua dor. A palavra é mais importante do que aquilo que você está querendo evitar. Entre nessa guerra. É muito fácil obedecer a Jesus, gente, quando faz sentido. Quando tem lógica para a gente. Mas quando a gente entrou pela porta da salvação, fez lógica, não fez? Jesus me ama, que legal. Foi muito fácil, não foi? Para mim foi massa. Para mim foi maravilhoso. Eu entrei e falaram assim, só levanta a mão, Jesus já entra no teu coração, não precisa pagar nada. Eu falei, grátis ainda? Opa, tem injeção na testa, tá tudo ótimo. Falei, é assim mesmo? Você recebe Jesus e Jesus já entra no teu coração, assim, só falando? E aí ele já te cura, já muda, tira essa tristeza, que eu estava com uma tristeza muito profunda. É mesmo? É. Ah, então eu quero. Não, de boa, porque depois temos o trabalhar no nosso coração. E ainda que pareça ruim, como a cruz é ruim para Jesus naquele momento, doeu, gente, doeu, real. Só que tinha uma alegria depois. Ele tinha um propósito, que era a restauração de toda a humanidade, a salvação de toda a humanidade. A gente vai ter que renunciar àquilo que a gente acha. Sabe aquelas ideias, nossa, sabedoria, nossa. 1 Coríntios 1, 25 diz assim, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Por isso, por amor de Cristo, diz em 2 Coríntios 12 isso. Regozijo, eu me alegro nas fraquezas. Olha só que estranho. Nos insultos, ficar feliz por isso. Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. O que é mais importante, a sua dor, a sua tristeza ou a palavra de Deus? Não evite entrar naquilo lá que está doendo. Não evite de ir contra. Sabe, aquilo que às vezes você está fugindo. A luta que Deus quer te colocar, a palavra vai te sustentar. Às vezes em volta não vai, tá? Já fique ciente. Em volta você vai sentir dor, como o Toshio quis ser liberto do vício, ok? Ele sentiu abstinência, sentiu raiva às vezes de si por estar fazendo aquilo. Ao redor estava dizendo tudo o contrário, mas a palavra dizia que ele poderia ser liberto. Que ele não precisava mais daquilo para viver. E eu e você vamos ser sustentados por essa palavra também. Amém? Eu estava em casa um dia, né? E aí o Israel falou assim para mim, mãe, tem um trabalho aqui da escola, que falou assim, eu tenho tantos dias aqui nesse papelzinho, eu tenho que todo dia ir lá fora e olhar como está o tempo. Aí eu falei, legal. Aí ele falou da entrada de casa, falou assim, como está o tempo hoje? Eu estava lá fazendo minhas coisas na correria. Sabe quando seu filho vem falar com você assim na hora que você está mais corrido? E aí você tem que ainda ficar dando atenção e fazer as coisas. E eu aí naquela correria, só estiquei o pescoço para trás assim e dei uma olhada para a janela. Aí eu olhei e falei assim, escreve aí, tá sol. Só falei isso para ele. Aí ele veio indignado. Porque filho tem dessas, né? Ele veio assim, como assim? Você olhou da cozinha? Não, não é assim o trabalho. Eu tenho que ir lá fora, ver se está sol, sentir se está queimando, sentir se está ventando. Eu tenho que descrever as coisas. Não pode simplesmente bater o olho e dizer sol, chuva. Aí eu falei assim, nossa, que chatice, né? Pensei, né? Aí ele pegou e falou assim, então tudo bem, eu vou lá fora. Eu vou lá fora e eu vou lá ver como está o tempo. E eu pensando, tá sol, gente. Só isso. Para quem lá fora dá para ver daqui que está sol. Mas ali Deus me ensinou algo muito importante. A renúncia de Israel de deixar as coisas que ele estava fazendo para ir lá fora
fez que ele tivesse uma experiência que eu nunca vou ter da cozinha. Ele foi lá, e a sua irmã também teve essa experiência. Ela foi lá no quintal, né? Deitou a irmã dela, ficou lá, até dormiu. A gente pensou, nossa, meu Deus, ela não vai acordar, né? O Israel teve a mesma experiência. Ele foi lá, ficou no sol. E eu olhando, eu falei assim, gente, só tá sol, só escrever. Sol, pouca nuvem, pronto. Ele ficou lá. Aí ficou olhando os bichinhos. Aí ficou olhando o vento balançando a árvore. E não sei o quê. A experiência que ele teve ali, eu não vou ter na cozinha. E a gente é igual. A gente quer ter a mesma experiência sem renunciar. A gente quer, sentir o sol, sentir a brisa, quer as bênçãos, quer a restauração da nossa vida, sem renunciar a nada. Sem sair do nosso lugar. Sem abrir mão do nosso tempo, nossa correria. A gente quer? Faz aí, Jesus, estou indo. Faz aí, Jesus, estou indo. Não! Peraí. Renuncie mesmo. O que Deus está pedindo para renunciar? Entre em guerra mesmo, se tiver que entrar. Porque a palavra vai te sustentar depois. A principal renúncia na vida de alguém que entrou pela porta da salvação, sabe qual é? É seguir o que Deus ensina, é seguir o que Jesus ensina. Porque não é um dia só. É muito legal quando a gente recebe Jesus e aí começa a sentir aquela alegria. Mas aí é a vida inteira. Acabou a sua ignorância. Agora não dá para você falar, eu não sei de nada, não sei. Acabou. Agora Jesus fala direto com você. Não é através de mim, eu tenho que falar para você. Posso até te ajudar em alguma coisa. Mas agora, quando a gente está indo aqui na linha do pecado, sabe quando a gente está indo para aquele lugar que Jesus já nos tirou? Ou a gente está fazendo algo que a gente não deveria estar fazendo? O Espírito Santo começa a gritar dentro da gente. Vai chegando perto da linha e o Espírito Santo começa a gritar, não, não, opa, aí não. Não fala com essa pessoa, não. Não anda aí, não. Foi aí que você se sujou. Foi daí que eu te tirei. E aí Deus vai mudando. À medida que a gente vai se afastando dessas linhas perigosas. Jesus seguiu uma palavra para ele. Até a morte, gente. Ele seguiu uma palavra até a morte. Como lemos no início. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E nós estamos assim, não sei, sabe? Estou vivendo aí. Não, a gente tem que também ser igual a ele. Obediente até a morte, morte de cruz. Precisamos ler a palavra. Vamos falar do básico. Precisamos ler a palavra. Você tem que acordar mais cedo ou dormir mais tarde, mas você tem que ler a Bíblia. Senão não tem como. Como você vai conhecer, ter intimidade com Ele? Precisamos renunciar às coisas do dia a dia para ler a Bíblia. Precisamos buscar santidade, dia após dia, buscar uma mudança no nosso interior. Nós temos. Vamos analisar aqui algumas renúncias. Quanto ao nosso modo de falar, está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo? Quando você junta lá com aquela amiga fofoqueira, você fofoca também? Está errado. Quando você está com os amigos, você fala coisas que não agradam ao Senhor, está errado. A gente tem que buscar uma santidade contra isso. Não adianta a gente pensar que a gente pode ser santo só no domingo aqui durante 3 horas. Não dá. Ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo, estou na internet navegando, ninguém está vendo. Gente, o Espírito Santo Jesus está sentado na cadeira do lado. Não tem cadeira. Não, ele fica em pé mesmo, mas ele está ali. Tudo que você está vendo, ele está vendo. Ele está em todos os lugares. Quanto aos recursos que eu tenho dado aquilo que o Senhor está pedindo de mim. Eu estou ministra que sobre o dízimo e oferta não é obrigatório, mas se Deus falar com você, é. Se Deus falou, é para você dar como Deus falou comigo, com meu marido, é uma palavra para mim e para ele. A gente tem que dar. Não é opção para mim e para ele. Nem para Isabela, nem para Israel, para Benjamin. Todos têm que dar dízimo e oferta. Porque é uma direção de Deus para a nossa casa. Quando a gente dá 300 ien para o Toshio, para o Israel, ele tem que dar o dízimo do 300 ien. Ganha milão, ele fica até assim, nossa, eu vou ter que dar o dízimo, às vezes assim, aí a gente tem que ministrar, vez por vez. Mas é uma opção para outras pessoas, para a gente não. É decreto, é lei, para a gente tem que fazer. Vamos renunciar e deixar Deus desenhar a nossa história. Chega de querer renunciar pela metade. Chega, não vamos nos comparar com ninguém, sabe? Ficar falando, mas fulano faz. Fulano faz, mas é ele com Deus. Fulano ouve música secular.
O que Deus falou para você? Deus falou para mim que eu não posso curtir música secular. E aí? Eu vou chegar, sentar com Deus e falar assim, mas fulano ouve. Esse tempo atrás eu até coloquei no meu stories lá que o Justin Bieber vai fazer show no Japão, 5 shows. Aí eu fiquei, assim, curiosa. Quantas pessoas vai no show desse cara? Né? Deve ter muita gente, né? Aí eu vi lá que ele fecha o estádio, só o estádio. Tokyo Dome, o Osaka não sei o que lá. Falei, gente, o bichinho é famoso mesmo, né? E aí eu vi que ele posta algumas partes lá que ele prega durante o show. E eu até postei assim, gente, vamos orar por ele para Deus usar ele aqui no Japão. Eu não estou falando que eu curto as músicas dele ali, que eu ponho para curtir. Pá, vou louvar o Senhor, põe Justin Bieber. Baby, acho que não vai rolar. Não vai rolar. Eu não curto as músicas dele assim para mim, não é para mim essas músicas. Mas que Deus use, Deus não usou uma mula, gente. Usou sei lá, para quem é de Maringá vai falar o que é mula. É jegue, aqueles bichos lá que fica travando no meio do caminho. E lá na Bíblia ele travou, porque ele viu o anjo de Deus. Você acredita que a boca da mula abriu e falou? Com a pessoa. Tem noção da loucura que é isso? Se Deus usou a mula, Deus não pode usar o Justin Bieber, não, né? Eu não estou nem aí se ele não é muito crente. Que Deus, a célula dele vai ter, sabe quantas pessoas? Mais de 50 mil pessoas, a célula que ele vai fazer ali no Tokyo Dome. Que Deus use a vida dele. Eu não estou nem aí. É ele que vai se ver com Deus depois, se ele estiver errado, fazendo coisa errada. Mas se ele para 10 minutos do show para falar que Jesus morreu na cruz, eu vou orar por ele, para que quando ele falar, aquele japonês que está lá, lindo, maravilhoso, eles pensam, Jesus, que eu já ouvi falar. Sabe que em algum momento daquele show, os japoneses, que é japonês pra caramba ali, em algum momento ele pense, alguém me falou desse Jesus. E parece que então que ele é legal. Se o Justin Bieber gosta do Jesus, peraí, quem é esse Jesus? Vou lá no Google. Sabe, eu oro para que as pessoas recebam Jesus, ainda que seja através de uma mula, através do Justin Bieber, através de mim, que eu não sei falar muito direito, falo meio bagunçado, atravessado, alto. Não consigo falar de outro jeito, acho que é herança do meu pai, cearense. Então, Deus usa. E Deus vai usar a sua vida também. Deixa Deus te usar também. Deixa Deus trabalhar dentro dessas renúncias. Eu queria que você se levantasse. E eu vou ler só um versículo aqui para a gente já estar orando. Jesus sabe o que é melhor para nós. Nos mostrou. E ainda prometeu. Ele prometeu estar com a gente. Olha só. A gente renuncia, abre mão daquelas coisas que a gente sabe que Deus não quer que a gente faça mais. E ele ainda prometeu estar com a gente. Olha que legal. Diz assim, Mateus 28, 20. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha que louco. Você não está em luta sozinho. Você não está em luta sozinho. Jesus está com você. Então a gente vai estar orando aqui. E é o dia da sua renúncia. Sabe aquele lugar lá que você está oculto ainda na sua vida? Sabe aquele pecado ainda que você não confessou? O Toshio está ali, ó, vai lá no fundo, confessa. Marca um dia com ele. Fala, então, Toshio, tem coisa que eu não te contei ainda não. Quero confessar, mas não porque o Toshio é Deus, não, tá, gente? É porque muitas vezes a gente precisa, como a palavra fala, confessar para ser curado. Se há algum lugar na sua vida que você sabe que você está indo contra aquilo que Deus falou, lembre do que foi falado aqui. Quando a gente não obedece a palavra de Jesus, nós estamos renunciando ao próprio Jesus. Eu tenho um vício, às vezes você pode pensar, eu sou viciado nisso e naquilo. Que pode ser cigarro, pode ser pornografia, pode ser tanta coisa. Rede social, tanta coisa pode nos viciar, não é? Televisão. Não é verdade? Tanta coisa que tem hoje em dia. Renuncie isso hoje, coloque em oração. Aí você vai falar assim, eu vou ser liberta agora, nesse momento? Pode ser? Por que não? Mas pode ser que você tenha uma lutinha ainda para conseguir passar. Então entre na luta, não tem problema não. Porque a palavra, como eu disse aqui, ela vai te sustentar. Ela vai sustentar você. Ela vai estar com você. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Porque eu sei que o Senhor está conosco. Eu sei que o Senhor é por nós. O Senhor nos ensinou através da cruz. O Senhor nos ensinou através da cruz. O
Senhor foi fiel até a morte. O Senhor se humilhou. O Senhor se humilhou e eu também quero me humilhar, Senhor. Ainda que doa, Pai. Ah, Deus, eu quero continuar nessa humilhação. Ainda que esteja doendo em meu corpo, Senhor, essa cruz. Eu quero carregar minha cruz. Se está doendo é porque eu estou carregando alguma cruz. Não está doendo, está muito confortável. Então eu não estou carregando cruz alguma. Eu não estou com o Verbo, eu não estou com Jesus. Se eu estou fugindo da dor, da renúncia, se eu estou fugindo, é porque eu estou fugindo do próprio Jesus. Eu não estou no propósito de Deus para mim. Se eu estou em luta, se eu estou em dor, se eu estou em guerra, se eu estou sofrendo alguma coisa, é porque eu estou sendo crucificado como Jesus foi. Não fuja mais da cruz, não fuja mais da dor, não fuja mais das guerras, não fuja das guerras. Há uma guerra para você batalhar, há uma guerra para você trilhar. Às vezes a guerra é interna, é dentro de você. É uma guerra para você se humilhar, abrir mão do seu pecado, abrir mão do seu vício, abrir mão. Deus, ainda que seja só uma oração hoje, Deus sustenta essas orações. E que esses que estão aqui, eu te peço, sejam sustentados e busquem ser sustentados pela palavra. Ainda que dor no nosso corpo, o Senhor é cura. Ainda que haja, Senhor Jesus, algo que o inimigo possa nos acusar, o Senhor é misericordioso e eu abraço a sua misericórdia. Ainda que o inimigo queira trazer retaliações, eu declaro que o Senhor é minha bandeira. O Senhor é minha bandeira. O Senhor vai guerrear comigo. Eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha. Deus, se depender de mim, os meus filhos andarão na tua casa. Os meus filhos estarão na tua casa. O que depender de mim, os meus filhos vão te amar. O que depender de mim, os meus filhos vão dizimar. Vão sustentar missionários. Vão ter, Senhor. Deus. Senhor, o coração em ti. O que depender de mim, do meu esposo, eu declaro que a minha casa vai te servir. O que depender de mim, eu me humilharei até a morte, para que seja exaltado o teu nome e para que a tua glória seja completa na minha casa. O que depender de mim, no que depender de mim, estou aqui, Senhor. E eu quero também que esse dia seja um marco na minha história, seja um marco na minha família, seja um marco em mim. Marca minha vida para sempre, Jesus. Marca minha vida para sempre hoje. Eu te peço, marca minha vida para sempre. Marca minha vida para sempre hoje. E que hoje, Deus, eu nunca mais me prostre diante das guerras. Nunca mais eu olhe, Senhor, para as batalhas com medo. E ainda que eu tenha medo, eu declare a palavra e ande sobre a palavra. E ainda que eu tema alguma coisa, eu não quero mais olhar com os meus olhos. Dê, Senhor, as tuas, Deus, gloriosas visões. Aquilo que o Senhor está vendo, eu quero ver. E declaro em nome de Jesus sobre todos nós, que nós possamos ser como o Senhor, que quando estava na cruz, via a glória que estaria por vir. Ainda que o Senhor estava sofrendo, ainda que estava doendo, o Senhor não ficou preso àquela dor. O Senhor declarou que sim, iria até o final. O Senhor se entregaria livremente. O Senhor não lutou naquele momento para fugir da cruz. O Senhor se entregou. Eu também me entrego, Jesus, junto com a minha casa, com meu esposo, com todos aqueles, Senhor, que fazem parte, Senhor, da minha casa. Faça a sua oração também. Eu me entrego, Senhor, e me coloco na cruz do Calvário. Que os meus filhos sejam teus realmente. E a começar de mim, Deus, eu me entrego no teu altar. Seja feito conforme a tua vontade. Seja feito conforme a tua vontade, não conforme aquilo que eu acho. Senhor, passarei pelos caminhos que o Senhor quiser, ainda que seja de guerra, ainda que seja de dor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Senhor. Eu sei que nós temos guerras, mas o Senhor disse que estaria conosco, e é nisso que eu acredito. Em nome de Jesus. Amém.